No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de criação de um game asset otimizado para jogos realistas usando o Blender e o Substance Painter. O asset que a gente vai fazer é essa caixa d'água bem comum aqui no Brasil, que é normalmente da Tigre ou de uma outras marcas, que é essa caixa d'água azul, que a gente consegue ver ela em bastante jogos que tem favelas brasileiras, né? E eu vou mostrar para vocês todo o processo de criação desse game asset. Bom, vamos lá, vamos começar aqui fazendo uma pesquisa de referência, tá? Vamos pesquisar aqui então caixa d'água Tigre, pode ser qualquer outra marca, tá? Só pra gente pegar aqui uma referência. A mais comum, se eu não me engano, é essa daqui e esse modelo aqui, tá? Então vamos estar pegando aqui esse modelo aqui, beleza? Então vamos estar salvando essa referência em algum lugar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então eu clico com o botão direito, salvar imagem como. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Só vou colocar aqui o nome da referência como caixa, tá? Só para mim se localizar. Vamos estar selecionando tudo isso aqui, dando um delete, tá? Não vamos utilizar nada que já vem aqui de padrão no Blender. E beleza, vamos colocar aqui na visão frontal, botão Shift A, vem aqui em Image, vem aqui em References e vem aqui em Desktop e aqui a nossa caixa, ó. Aí beleza, fazendo isso, ele já vai importar aqui a referência na nossa visão frontal, configurada bonitinha. O que a gente precisa fazer é só usar a ferramenta de mover e movimentá-la aqui um pouquinho para trás aqui no eixo Y, para a gente ter aqui a área de trabalho bem livrezinha, só para a gente conseguir fazer sem a referência estar nos atrapalhando. Beleza, a caixa d'água ela tem um formato cilindro, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar um cilindro. Vamos dar um Shift A, vem aqui em Mesh e clica aqui em cilindro, tá? Esse game asset a gente quer fazer ele otimizado, a gente vai fazer um bake também, né? Que eu vou explicar para vocês já o que é e vocês vão conseguir entender bem fácil. Vamos clicar aqui em ADD Cylinder. Nesses vértices aqui ele veio com 32 vértices circulares, eu quero menos vértices, então eu vou colocar aqui um 16, tá? 16 vértices eu acho que já é o suficiente para a gente estar começando. E aqui a gente pode tirar o cap, tá? Que é essa tampa que vem padrão aqui do cilindro. Então aqui em Anygo você coloca em Notching, tá? Para ele vir sem a tampa aqui, beleza? Então tá aqui o nosso cilindro base, a nossa geometria base, né? Se você quiser ver o comando, vai estar aparecendo aqui nesse cantinho inferior direito, tá? Aí, se você quiser ter uma visualização melhor aqui na tua modelagem, você clica nessa setinha aqui embaixo, que é de Shading, tá? E ativa aqui o Kavit. Ativa o Kavit, muda o tipo dele para Buff. Aí você vai ter uma visualização bem legal aqui. Você pode até mudar a visualização de Light para Matte Cap e colocar aqui uma iluminação mais ou menos assim, ó. Ou você pode colocar até essa outra bolinha aqui, tá? Que é a iluminação, o estilo de iluminação, para ficar melhor para você trabalhar. Eu gosto bastante dessa aqui do Matte Cap, tá? Que dá um sombreamento legal, um destaque nas cavidades e um destaque em quinas. Beleza, agora chega de enrolação, vamos modelar aqui a caixa d'água. Vamos pegar esse cilindro, tá? Vamos posicionar ele mais ou menos aqui na base inicial da caixa d'água, tá? Então você usa a ferramenta de Scale aqui no eixo Z, deixa ela mais fininha, aí dá um S e aumenta aqui, ó, a escala dela para ela ficar um pouquinho mais próximo da espessura aqui da caixa d'água. A nossa referência, ela não tá exatamente no ângulo necessário para a gente estar fazendo essa modelagem, mas a gente só vai usá-la como uma referência e a gente mesmo vai fazendo aqui o ângulo dela normalmente, tá? Só vamos colocar aqui para baixo então, para começar a fazer aqui a base dela de baixo. Beleza, tá aqui essa base de baixo, a gente vai colocar no modo de edição apertando Tab 2 para selecionar por linhas. Se você viu o vídeo de configurações iniciais, você vai ter essa mesma configuração minha, que é dar duplo clique aqui nessa linha, ele já vai selecionar todo o loop. Beleza, selecionou todo esse loop, a gente arrasta ele um pouquinho mais para baixo aqui, dá uma escalonada assim, ó, tá? Para começar a dar esse formato um pouquinho mais cônico aqui da caixa d'água. Fechou. Agora a gente seleciona esse loop de volta, aperta I para fazer uma extrusão e S para fazer uma extrusão aqui, ó, de acordo, né, com a escala de lateral de tamanho, tá? Vai fazer assim, vai ficar mais ou menos aqui assim, volta para a visão frontal e joga mais ou menos aqui para frente, ó, deixa posicionado aqui certinho, bonitinho, que é esse primeiro gomo aqui da caixa de água, tá? Pode deixar ele um pouquinho mais para baixo assim, fechou. Agora aperta E de novo, vai fazer essa nova extrusão, aperta Z para ficar aqui somente no eixo Z, tá? E joga mais ou menos aqui nessa altura aqui assim. Agora vamos apertar S e dar uma escalonada, tá? Para seguir esse formato mais cônico aqui da caixa d'água. Aperta E de novo, S para fazer essa extrusão de volta. Fez aqui a extrusão, novamente na escala. Joga aqui para cima assim mais ou menos para fazer mais esse gomo aqui da caixa d'água, aí dá uma escalonada aqui, ó, para ficar bonitinho aqui o encaixe desse gomo. Fechou, você aperta E de novo, Z, faz a extrusão lá para cima, escaloneia para ele continuar aquele ângulo que eu falei para vocês.
Fechou, tá aqui praticamente a base da nossa caixa d'água pronta, tá? Agora o que a gente precisa fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esse loop aqui de baixo, aperta F para ele fechar assim, vamos dar uma resetada nesse objeto para o bevel funcionar certinho, vamos selecionar o objeto aqui no modo de objeto, tá? Aperta Ctrl A, clica aqui em All Transforms, ele vai resetar, vai ficar tudo zeradinho aqui a data e o local do nosso objeto. Perfeito, feito isso, agora a gente pode selecionar aqui esse loop ou essa fase e usar a ferramenta de bevel aqui, fazer um level bevelzinho assim, tá? Para deixar mais albalado igual tá aqui na referência. Você pode deixar 2 assim, ó, que vai ficar 1, 2, 3 loops de segmentos, que já tá tranquilo, tá? Fechou, fizemos esse bevel aqui de baixo, agora a gente pode estar fazendo aqui a tampa da caixa d'água. É bem simples de fazer, vamos pegar aqui, ó, esse loop aqui mesmo, aperta F para fechar, seleciona por face, né, apertando 3 e seleciona essa face grandona que a gente criou, botão direito, dá um split, tá? Para estar tirando essa face aqui do modelo base, ó, ela vai ficar separada assim, fechou? O que a gente faz agora? Vamos dar um S para escalonar, né, a tampa aqui, vocês podem ver que ela é maior que o objeto inteiro, tá? E aqui na visão frontal, para ficar mais fácil para você, aperta E mais E para fazer essa extrusão, tá? Para deixar essa parte mais grossinha aqui da caixa d'água, aperta E mais S para fazer essa extrusão interna. Então, aqui como está na referência, aperta E, ele vai fazer essa extrusão aqui, ó, de acordo com a normal, tá? Da nossa face, vai ficar esse degrauzinho igual tá na referência. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer o seguinte, aperta E e S para fazer uma extrusão interna aqui, tá? Fechou, que vai ser essa bolinha aqui mais ou menos no meio, pode deixar um pouquinho menor assim, acho que assim tá ok. Porém, a tampa, ela tem essa curvatura aqui. Para fazer essa curvatura, é só a gente jogar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui assim, ó, que já vai fazendo meio que essa curvatura aqui natural. Aí a gente só pode diminuir mais um pouquinho e fazer uma nova extrusão aqui. Aperta ele, vai fazer a extrusão de acordo com a normal aqui da face. Aperta S para dar uma leve escalonada assim, como tá aqui na referência. Fechou, tá aqui a nossa base da nossa caixa d'água, tá? Agora o que a gente pode fazer? Vamos colocar no modo edição, por face, vamos selecionar todas essas faces aqui, botão direito, vir aqui em Shade Smooth, para ela ficar mais redondinha assim, tá? É esse modelo que a gente vai fazer, vai ser o modelo WAG Poly, depois eu vou mostrar para vocês as técnicas para você otimizar esse modelo, tá? Vamos continuar aqui fazendo a base primeiro. Para fazer esse detalhezinho que é bem simples, vou ensinar para vocês uma técnica que eu utilizo normalmente, que é para facilitar mesmo do que a gente pegar e manualmente vir aqui e fazer uma extrusão e ir colocando e tal, né? Vou ensinar para vocês uma coisa bem fácil de fazer isso. Vamos clicar no nosso objeto, colocar no modo editável e por linhas, tá? Vamos selecionar essas linhas aqui, ó, só essas 3 aqui, tá? Não precisa ser essa aqui e nem essa daqui, somente essas aqui, tá? Vamos fazer assim agora, a gente vai selecionar essa, vai pular um conjunto de linha e vai selecionar essas outras. Pula, seleciona essas outras, pula e seleciona essas outras, e assim você vai selecionando sempre pulando uma linha, tá? Vamos pulando, beleza. Então a gente intercalou essa seleção dessas linhas aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos apertar Shift e D para duplicar essas linhas, botão direito para resetar a posição, botão direito aqui fora para dar um Separate by Selection, essas linhas vai virar um novo objeto. Se a gente esconder aqui o objeto principal, vai estar aqui as linhas, tá? O que a gente faz agora? A gente vem no modo objeto e clica com o botão direito, clica aqui em Convert para Curve, a gente converteu o objeto em Curve, agora esses pontos, essas linhas aqui são curvas, tá? E aqui a gente vai mexer em algumas propriedades, tá? Então vamos vir aqui, ó, na data desse objeto Curve, vem aqui em Rounding e faz o seguinte, coloca a resolução no mínimo, tá? Pode colocar aqui no 0 e aqui o Depth você aumenta um pouquinho, tá? Pode aumentar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa aqui 1, talvez. Não, 1 é muito grande. Vamos colocar aqui 0.08. Eu acho que assim tá quase... Acho que assim tá tranquilo, tá? Então, fechou. Deixa aqui 0,08. Beleza. Agora a gente vai clicar com o botão direito de novo. Vai vir aqui em Convert para Mesh novamente. A gente converteu então para Mesh, né? Agora é um arquivo Mesh que a gente tem aqui. E o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte. Vamos estar deletando todo o restante aqui que está aqui embaixo. Dá um delete aqui também, ó. Em todos esses objetos que a gente gerou aqui, ó. Vamos deletar essas faces aqui de baixo, tá? Tem outras formas para fazer isso também, mas de uma forma facilitada para vocês é essa daqui, tá? Tem os outros jeitos de fazer na modelagem, tem outro jeito de fazer usando modificadores, mas de uma forma mais bruta e mais simples, né, para fazer, é fazendo isso aqui que eu tô fazendo, tá? Vamos deletar toda essa parte aqui de baixo. Parece algo doido de fazer, né? Com certeza tem como fazer de uma forma mais simplificada, usando modificadores, mas sem usar modificadores é assim que dá para fazer. Beleza, agora ficou assim com essa caída. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas linhas aqui. Quem viu o vídeo de configurações iniciais sabe que para selecionar esses loops de linhas com 2 cliques, é só ver o vídeo de configurações iniciais que a gente ativa uma função lá. Vamos selecionando aqui todas essas linhas aqui de cima, ó. Selecionar, opa, selecionei errado, volta aqui, seleciona de novo. Selecionei aqui, ó, beleza. A gente dá um botão direito, vem aqui em Dissolve Edges, agora virou
planos, né? Vamos ativar aqui o objeto de volta. Você pode perceber que está aqui os nossos planos, né? Que a gente criou. O que a gente pode fazer? Vamos dar um A para selecionar todas as faces desse objeto. Apertar o E para dar uma extrusão. Ó, ele vai fazer essa extrusão aqui, né? Fechou. A gente vai fazer a extrusão aqui mais ou menos nessa altura aqui assim. Agora o que a gente faz? Vamos selecionar todas essas faces aqui, ó. Só selecionar, não tem problema, elas estão assim, tá? Vamos selecionar elas aqui. Vamos na visão de cima e escalonar levemente até elas entrar aqui de acordo, né? Entrar aqui e esconder na caixa de água. Fez isso, botão direito, dá um delete faces, já que vai ficar escondido, não tem necessidade de estar mostrando essas faces ali. Beleza, agora vamos selecionar essas linhas aqui, ó. Seleciona todas essas linhas aqui da borda. A gente vai começar a fazer essa caída aqui, tá? Vamos selecionar, 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 selecionar. Você pode utilizar a ferramenta aqui de mover em Smooth ou pode vir manualmente aqui, ó, movimentar. Opa, faltou uma aqui, ó. Vamos selecionar, movimenta aqui para baixo para dar esse efeitinho aqui. Agora a gente faz a mesma coisa aqui. Vamos selecionar essa outra linha aqui. Lembrando, é uma forma divertida de fazer e estudar a modelagem, tá? Que é uma forma manual da gente estar fazendo. Joga aqui para baixo assim, beleza, vai ficar bem mais naturalzinho. Agora a gente pode esconder esse objeto de volta. Vamos deletar essas faces aqui que ficou aqui embaixo, tá? Porque elas vão ficar escondidas, não tem necessidade delas ficar aí pesando no nosso modelo, tá? Vamos clicar aqui, selecionando todas, beleza, dá um delete, fechou, ficou escondidinho aqui agora, tá? É uma coisa que dá para mudar melhor, como a gente fez uma escalonada, você pode ver que essas pontas aqui, elas ficaram um pouquinho menor do que é para ficar. Vamos selecionar todas essas linhas, vamos mudar aqui, ó, o Transform Pivot Point para individual origens. Então, a gente vai mexer aqui na origem individual de cada seleção. Então, vamos voltar na visão de cima, apertar o S para dar uma escalonada, você pode ver que ele vai escalonar individualmente cada seleção nossa aqui, ó. Fechou, só para dar esse efeito de maior aqui, tá? Beleza, seria só isso, vamos dar um Alt H aí para mostrar todos os objetos, vamos unir esse objeto na caixa d'água principal, botão direito, dá um Join e aí fez a união aqui bonitinho. Olha só que legal, muito fácil de fazer nesse estilo, né? Essa parte aqui, essa etapa, pra gente estar conseguindo quase concluir praticamente aí um modelo WAG Poly, para depois a gente fazer a versão low poly, abrir o VMap, fazer o bake no Substance Painter e criar as texturas, né? Aí agora a gente já pode estar colocando aqui o nosso Subdivision Surface para dar mais resolução para esse objeto do WAG Poly. Vamos vir aqui em modificadores, adicionar modificadores, vem aqui em Generate, vem aqui em Subdivision Surface. Ele vai adicionar aqui mais detalhes, porém a gente precisa colocar aqui edges de apoio, tá? Ativa essa funçãozinha aqui do Subdivision Surface, tá? Para a gente ver o modificador aqui agindo diretamente na malha e vamos começar fazendo essas edições aqui, tá? Vamos pegar essa linha, essa outra linha, essa linha aqui e essa outra linha aqui. Você pode ver que ela tem um detalhezinho aqui de degrau abaulado. O que a gente precisa fazer para ter esse detalhe? Vamos usar a ferramenta de Bevel, ó. Pega aqui o Bevel, dá um leve bevelzinho aqui, né? E coloca aqui no segmento 2 para ficar bem demarcadinho assim, ó. Vai ficar mais ou menos aqui. Show, era isso que a gente quer. Você pode ver que já ficou mais WAG Poly, mais definido aqui o nosso objeto, tá? Vamos colocar no modo edição aqui agora, de novo. Vamos selecionar toda essa parte de baixo, é só colocar no modo de face e com o mouse em cima aqui, apertar o L, que ele vai selecionar toda essa seleção aqui de baixo. Opa, apertei o botão errado, é o L, tá? Vamos apertar aqui o L, ele vai selecionar toda essa parte aqui de baixo, dá um H para esconder e tá aqui a nossa tampa. O que a gente precisa fazer? Deletar essa parte de baixo, né? Que já vai ficar escondido aqui mesmo dentro da tampa, não tem necessidade. Dá para selecionar esse loop todo aqui e deixar bem definido como tá aqui na referência. Como fazer isso? Pode usar o Bevel ou pode clicar aqui com o botão direito com o loop selecionado, vir aqui em Edge Crazy e arrastar o mouse assim que ele vai dar essa definição aí, tá? O Crazy ele faz essa definição. Dá pra gente fazer aqui também, ó, selecionar esses dois loops, Edge Crazy aqui, fechou, ele vai dar essa definição aqui, ó. A gente pode selecionar esse outro loop aqui e esse outro loop aqui de baixo, o botão direito, Edge Crazy, arrastou o mouse e ele vai dar essa definição. Vamos colocar aqui mais um level de Subdivision Surface para ficar mais definidinho, tá? O nosso modelo WAG Poly, olha só como tá pegando o formato, tá? Aqui em cima a gente vai corrigir isso aqui, é só selecionar essa face aqui de cima, dar um E mais S e fazer essa nova extrusão aqui para dentro, que já vai ficar apoio, vai ficar bonitinho aqui, tá? Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa também. Vamos dar um Alt H para voltar a aparecer, selecionamos essa face, E mais S, um pouquinho de E mais S para dentro e fechou. E vai ficar aqui a topologia WAG Poly. Dá pra gente fazer a topologia certinho aqui, né? Se você quiser, mas se você não quiser, não precisa. Mas vamos fazer isso. Só selecionar essa face aqui embaixo, apertar M, by Center, ele vai fazer a união aqui, ó, e vai ficar unido aqui, né? Fechou. Bonitinho assim. Aqui não precisa, tá bom assim. Agora a gente vai resolver essa questãozinha que tá aqui. Vamos selecionar usando a ferramenta L, coloca no modo face aí, vem com o mouse em cima de cada objeto, aperta L, ó, vai selecionando, 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 seleciona
todos, muda para linhas, botão direito, dá um Edge Crazy aqui, fechou. Você pode ver que ele vai deixar bem definido, porém como a gente selecionou todo o objeto, ele selecionou essas linhas aqui do meio, tá? E a gente quer deixá-las bem lisinhas assim, então isso aqui é um erro que eu fiz. Pra gente corrigir isso é bem fácil, ó. Vamos selecionar todos esses loops aqui de novo, vamos selecionar eles aqui, tá? É um errinho mais básico, né? Na verdade não é um erro, que é mais fácil de selecionar todas essas linhas aqui, né? Do que eu selecionar manualmente cada linha, cada loop ali. Então fica mais fácil agora só eu desselecionar esses loops aqui e tá pronto aí o modelo WargPoly praticamente. Então vamos em modo de linhas, fechou. Aí vem aqui botão direito, Edge Crazy, tira o Edge Crazy, é só arrastar pro centro agora até ele sumir aqui das linhas, fechou, olha só que boniteza, ó, né? Show demais. Porém a gente percebeu que passou aqui um pouquinho, a gente precisa corrigir isso aí. Vamos ver como é que tá se comportando sem o Subdivision Surface. Ele tá bem na pontinha aqui assim, dá pra gente melhorar isso aí. Para melhorar a gente pode deixar o Subdivision Surface aplicado aqui, aumentar os levels deles pra gente ver bem definido aqui mesmo. E vamos ver aqui, ó, vamos ver que a gente pode melhorar. Vamos pegar todas essas faces aqui, ó, vamos clicar em todas essas faces aqui. Eu poderia usar a ferramenta de seleção similar, mas pode ser que não funciona, tá? Só selecionar todas essas pontas aqui, ó. Vamos selecionar. Beleza, selecionamos todas, visão de cima frontal. Diminui aqui, ó. A gente pode fazer o que? A gente pode vir aqui mudar Media Point, tá? Para ele voltar para em direção ao centro, tá? Então vamos apertar o S, ó, ele vai indo em direção aqui ao centro da escala. Vamos deixar bem alinhadinho aqui agora, ó. Fechou, acho que assim tá bacana, tá funcional. Olha só que bacana que tá ficando nossa caixa d'água, tá praticamente pronta aí o nosso modelo WargPoly. Beleza, agora vamos arrumar esse detalhe aqui da tampa aqui na caixa d'água que tá errado, tá? A gente vai selecionar aqui essa base de baixo da caixa d'água, é só apertar L e selecionar aqui, colocá-la mais para cima aqui assim, ó, pode colocar no wireframe para você conseguir visualizar, ó. Deixa mais ou menos aqui assim, tá? E aqui a gente pode dar mais uma melhorada porque tá bem grande essa tampa em relação aqui à base. Vamos usar a ferramenta de Scale, aqui no quadradinho azul só para movimentar nesses dois eixos, tá? Movimenta assim mais ou menos, olha só, já deu uma boa melhorada. E fechou, seria mais ou menos isso aqui, já vai funcionar. Só cuidar em jogos, né, que pode ter um lado de face diferente. A gente podia resolver fazendo uma extrusão aqui ou alguma outra coisa. Vamos fazer essa extrusão já para resolver esse problema, já que isso é um objeto estático também, né, não tem necessidade também ser nossa, super mega, né. Vamos colocar aqui no modo edição, selecionar esse loop de linha, aperta aí mais S para fazer essa extrusão interna, faz uma extrusão interna aqui mais ou menos até esconder. Volta aqui nessa linha que está aqui, ó. Volta nessa linha selecionando esse loop e dá um Edge Crazy aqui, botão direito, Edge Crazy e só arrastar. Aí beleza, ele vai funcionar mais ou menos ali como se a tampa tivesse uma base, né, uma tampa certinha, bonitinha aqui, sem ter risco de ter backfacing no seu projeto, tá? Então vamos deletar aqui a nossa referência, não tem necessidade dela estar aqui mais. Vamos renomear aqui o nosso cilindro para caixa underline WAG para ficar localizado, que essa é a versão WAG do nossa caixa d'água. Renomeamos aqui, vamos copiar aqui esse nome e colocar na mesh também, tá? Esse aqui é o objeto e esse aqui é o arquivo mesh que está dentro desse objeto. Vamos deixar o mesmo nome os dois, fechou, vamos deixar aqui por enquanto. Perfeito, então vamos dar continuidade aqui à nossa caixa d'água, tá? A gente vai estar fazendo a versão low poly dela para depois a gente extrair o normal map e o bake de mapas do WargPoly para o low poly, tá? Eu tô meio gripado, então minha voz vai ficar um pouquinho diferente do vídeo anterior, né? Se você não assistiu a parte 1, vai estar aparecendo aí no card. Bom, agora a gente vai clicar aqui na caixa de água, tá? No arquivo caixa de água underline WAG. A gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai duplicar o objeto. A gente pode esconder aqui o WAG por enquanto. E vamos renomear aqui para low, tá? Só pra gente poder localizar qual que é o low, qual que é o WAG, tá? Vamos renomear aqui o arquivo mesh também. A gente renomeou o objeto. Agora vamos renomear o arquivo mesh, tá? Isso é importante para a organização quando exportar para Game Engine, tá? Então vamos estar aqui. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? Para começar, a gente tem aqui um modelo low, né? Que é apenas a cópia do WAG. Ele tá bem pesado aqui ainda com o modificador Subdivision, que dá pra gente começar a fazer. Vamos começar fazendo o seguinte, vamos vir aqui no Level Viewport desse Subdivision, tá? A gente poderia simplesmente desativar ele, né, que ele vai ficar bem low polyzão, só que na hora do bake não vai ficar tão perfeito assim o bake, porque é muito mais low poly do que o modelo WAG. Você pode ver que fica aqui bastante artefato, porque o WAG ele tem um smooth maior, mas já vou mostrar pra vocês como a gente vai corrigir isso e depois como deixar bem otimizadinho para não pisar nos seus jogos, tá? Então vamos voltar aqui pro modelo low e vamos diminuir aqui o level, ó, diminuindo 1, né, tem que ativar de volta, vamos ativar, né, diminuindo 1 aqui, ele vai perder um pouquinho de resolução, vamos diminuir mais 1, ele vai perder mais um pouquinho de resolução, então já vai ficar um pouquinho mais leve, né, e se deixar 1 só, ele vai ter apenas um nível aqui de resolução, você já pode ver que já começa a aparecer mais as faces, os polígonos, né, e o que isso significa? Significa que tá mais otimizado, então a gente pode aplicar aqui o Subdivision Surface, tá, vamos deixar 1 aqui também para não correr nenhum risco, aplicamos aqui o Subdivision Surface, se a gente for aqui pro modo de edição, apertando Tab, você pode ver
aqui que ele tem bastante vértices ainda, tá um pouquinho pesado, dá pra gente otimizar mais isso aqui ainda, tá? Mas já tá bem mais otimizado do que o modelo WAIG, porque se a gente vir aqui no WAIG e aplicar esse Subdivision Surface aqui, ó, desse jeito que tá aqui, ó, vamos colocar no Object Mode, selecionamos aqui o objeto WAIG, você pode verificar aqui, ó, se eu aplicar esse AG com 4, ele vai estar aqui, ó, muito mais pesado, uma densidade muito alta de polígonos, tá? E isso aqui acaba pesando muito no seu jogo, então você precisa otimizar ela, porém a gente não quer perder essa definição que tem aqui nas quinas, tá? Essa definição aqui de normal, se a gente mudar aqui o shading do Mesh Cap por normal, você pode verificar aqui, ó, que ele tem umas bordas muito mais bem definidas, algo bonito, e dá pra gente extrair esse estilo aqui, né, de normal map e fazer um bake, um cozimento como um mapa de normal no low poly. Você pode ver que o low poly aqui já, apesar de estar bem pesadinho ainda, que a gente vai fazer mais uma otimização depois de fazer o bake, tá? É importante fazer essa otimização depois de fazer o bake, para não dar tanto problema na hora de fazer o bake, né? Se o bake for feito de um objeto que é muito low poly, ele vai dar artefatos aqui de normal map, tá? Então por isso que a gente precisa manter o objeto com uma resolução até que legal, né? Acho que assim tá interessante para fazer o bake. Depois é só a gente otimizar, eu vou mostrar para vocês agora. Então fechou, a gente tem aqui dois objetos, tá? Para fazer o bake, a gente tem que exportar separadamente, tá? Exportar um FBX com o WAIG e depois exportar um FBX com o modelo Low, tá? Dá para fazer bake dentro do Blender também, mas eu prefiro fazer dentro do Substance Painter, tá? Mais para frente, né, eu tô devendo aí um tutorial para vocês de fazer uma textura completa no Blender ou até utilizar aqueles add-ons, texturas, né, mais avançadas do Blender, mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo, tá? Então o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa exportar os modelos, tá? E lembrando, para fazer o bake, o objeto ele tem que estar na mesma posição, tá? Bem certinho na mesma posição, senão vai dar diferença no bake. Tem que estar bem com as mesmas dimensões praticamente, senão vai gerar artefatos de normal map, tá? Então essas são umas regrinhas bem básicas. Vamos aqui para a exportação do WAIG, tá? Só que antes de exportar o Low, a gente vai abrir o VMap dele depois, tá? Vamos exportar aqui o WAIG, vamos clicar nesse objeto, vou vir aqui em File, vamos vir aqui em Export, vir aqui em FBX, coloca aí onde você quer salvar, vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, só que vou renomear aqui, eu vou copiar o nome aqui do WAIG, caixa d'água WAIG, caixa água WAIG, e vou deixar aqui, tá? Vamos marcar aqui selecionado objetos, para ele exportar somente os objetos que estão selecionados. Dá um export aqui na área de trabalho, beleza. Agora podemos aqui esconder o WAIG por enquanto e vamos trabalhar aqui no modelo Low. Vamos colocar no modo editável, seleção de face apertando o número 3, coloca o mouse aqui na parte de baixo da caixa d'água, aperta a tecla L, ele vai selecionar somente a parte de baixo aqui, tá? Vamos dar um Shift H para esconder o que não está selecionado, vai ficar aqui somente a caixa d'água e a gente vai abrir a UVMap, tá? Então vamos abrir a UVMap aqui da caixa d'água, é bem simples, tá? Eu ensinei na aula de abrir o UVMap no meu curso, se você tem interesse, o link tá na descrição aí, tá? Beleza? E também tem no canal aí umas aulinhas bem legais de UVMap, tem lives também que eu abro a UVMap e eu mostro tudo como funciona, tá? Então vamos fazer um corte aqui da UVMap para abrir esse cilindro. Vamos fazer um corte mais ou menos aqui, ó, seleciona essa linha, segurando Ctrl, seleciona até essa outra linha aqui, fechou? Vai ficar toda selecionada, botão direito, marque sim, para fazer uma costura aqui, um corte, né, para ela abrir para cá e abrir para lá, para ficar como se fosse um plano, tá? Agora essa parte de baixo redonda, a gente vai fazer um corte geral aqui, ó, faz esse cortão aqui assim, tá? Dá um marque sim, ele vai separar isso aqui, ele vai ficar como se fosse um 2D redondo assim, tá? Agora aqui o seguinte, você pode deixar conectado aqui para não ficar separado lá na ilha UV. Como que você faz isso? Você pode vir aqui, ó, e desmarca 2 ou 3 faces aqui. Vou desmarcar 2 linhas, tá? Vou desmarcar aqui essas 2 linhas, então botão direito clear sim, aí ele vai ficar conectado somente aqui através dessas 2 linhas para não ficar muito bagunçado lá o seu VMap. Vamos ver como funciona? Vamos selecionar aqui toda essa face, vem aqui no UV Editing, vem aqui, ó, nessa ilha 2D aqui que tem, dá um A para selecionar tudo, aperta o botão U e vem aqui em Wrap Angle Based, ele vai abrir aqui a UV, tá? Você pode ver que ela ficou aberta aqui de uma forma mais plana, todo esse cilindro aqui, e essa toda a parte de baixo aqui e ficou conectada aqui, então ficou bem organizadinho. Se a gente testar aqui um conformal, ele vai tentar deixar menos redondinho, tá? Se você deixar aqui um mínimo stretch, ele vai tentar deixar o máximo reto possível. Tem algumas técnicas também que dá pra gente fazer para deixar mais alinhadinho, tá? Mas vai do seu gosto, assim já funciona legal, usando baseado em ângulos, tá? Beleza, voltamos aqui para modeling, pra gente ter mais um espacinho legal aqui. Vamos dar um Alt H para aparecer o que a gente escondeu, tá? Que aqui é a parte da caixa d'água, né? Da tampa da caixa d'água. Vamos selecionar somente a parte aqui da tampa, sem ter esses frisos, tá? Então aperta L bem aqui, ó, nesse vãozinho. Ele vai selecionar somente a parte de baixo, Shift H para esconder o restante. E beleza, o que que dá para fazer aqui, ó? Dá pra gente fazer um corte aqui para separar essa parte que vai ficar mais escondida, tá? Vamos dar um marque sim aqui. E se você quiser, você já pode otimizar aqui essa parte de baixo, tá? Não tem necessidade de ter essa linha aqui, ó. Então seleciona toda essa linha, botão direito, dá um Dissolve Edges, já vai criar aqui uma otimização, tá? Agora a gente separou toda essa parte aqui de baixo, tá? Que vai ficar
escondida. Aqui também dá pra gente fazer uma otimização. Vamos selecionar toda essa linha aqui, botão direito, Dissolve Edges, tá? Agora deixa a otimização para depois, tá? Vamos fazer o bake primeiro e as texturas lá depois a gente faz a otimização, tá? Aqui tá, é bem simples de fazer também. Você pode simplesmente separar essa parte aqui se quiser, ou só deixar assim que ele já vai abrir de uma forma mais inteligente. Então selecionamos tudo aqui, botão, vem aqui em UV Editing, seleciona tudo aqui, aperta o Unwrap Basing Angle, ele vai fazer aqui. Então essa aqui é a parte de cima aqui toda em 2D, e essa aqui é a parte de baixo que a gente recortou, tá? Beleza, agora o que a gente faz? Dá um Alt H para aparecer de volta, agora falta somente esses frisos aqui. Vamos selecionar somente eles, tá? É bem simples aqui, é só colocar o mouse em cima deles e apertar L, dá um Shift H para esconder o que a gente não selecionou, e esse aqui é bem básico para fazer a UV, tá? Você simplesmente pode dar um wrap assim mesmo, selecionar tudo isso aqui, aperta U, vem o Angle Based, ele vai abrir aqui a UV meio de uma forma meio esticada demais, tá? Se a gente colocar com formal, você pode ver que não fica perfeito, em mínimo stretch também não fica perfeito. Por quê? Porque a gente precisa fazer um cortezinho aqui, ó. Vamos fazer um cortezinho nessas linhas aqui, dá um mark sim, você já vai ver que vai funcionar legal. Ó, seleciona aqui de volta, aperta U, um wrap, ó, você pode ver que já ficou menos stretch aqui, ó, tá? Aí beleza, agora é só a gente fazer aqui em todos os frisos, tá? Tem formas automáticas de fazer isso, mas vamos fazendo aqui manualmente que vai funcionar. Aí beleza, fiz todos os cortezinhos aqui, é só selecionar todos, apertar U e dar um wrap aqui, ele vai ficar abertinho certinho aqui, todos os frisos. Beleza, agora a gente dá um Alt H para aparecer tudo de volta, vai estar tudo bagunçado aqui a nossa UV, tá? O que a gente precisa fazer? Vamos selecionar essa parte aqui, que é uma parte mais principal da caixa d'água, eu acho que tá um tamanho bem ok aqui já. Vamos selecionar o restante e vamos verificar o que a gente pode organizar aqui. A gente pode organizar manualmente, ou a gente pode vir aqui ó, em UV, vir aqui em Pack Slang e clicar aqui em Pack. Ele vai organizar automaticamente pra gente, tá? Mas você pode perceber que ficou pequeno essa grande parte aqui da caixa d'água, tá? Um detalhe bem importante. O que a gente precisa fazer para melhorar isso? Vamos selecionar aqui somente essa parte aqui. Vamos selecionar aqui, ó, aumentar, apertando o S, ó, aumenta bastante aqui. Volta a selecionar tudo, seleciona tudo de volta e dá mais um Pack Slang que ele vai tentar manter essa parte aqui maior e vai diminuir o restante para encaixar bem aqui na nossa planilha UV, tá? UV, Pack Slang, clica aqui, Pack, ele vai reorganizar, ó, ficou maior, né? Perfeito, era isso que eu queria mesmo, né? Show! Tá aqui a nossa UV na nossa caixa d'água. Beleza, agora a gente pode vir aqui no objeto Low, vamos vir aqui, ó, onde tem os materiais, vamos clicar em New, vamos criar um novo material, vamos colocar aqui caixa água, tá? Esse é o material da nossa caixa d'água, fechou. Agora a gente vai exportar esse objeto Low Poly, clica nele, vem em File, vem em Export, vem em FBX e exporta aqui na área de trabalho, só muda aqui o underline para Low e dá um Export, verifica que está selecionado o objeto e exporta, tá? E lembrando, a gente vai fazer a otimização depois de fazer o bake, tá? Vou mostrar para vocês uma técnica. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, né? Para o bake funcionar melhor, como eu expliquei para vocês, tá? Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, comenta aí. Vamos para o Substance. Bom, aqui no Substance Painter, tá? A gente vai começar fazendo o bake do modelo, o Egg Poly para o Low Poly. E também vamos fazer a texturização do nosso objeto. Marcos, por que você usa o Substance? Bom, eu utilizo o Substance Painter porque eu já tenho o programa aí faz alguns anos. Eu comprei ele na Steam, na época eu paguei aí 290, se eu não me engano. E é um programa que se pagou muito rápido para mim, né? Que já comecei a utilizar ele para ganhar dinheiro com modelagem 3D. Posso usar o Blender? Você pode, mas você vai ter algumas limitações se você não souber utilizar completamente. Porque o Blender ele precisa de ferramentas de pintura que não vem no padrão, né? Ou você vai ter que utilizar nodes ou vai ter que usar addons. Então tem pesquisa addons de pintura e de texturização no Blender que você vai conseguir algo próximo do Substance Painter, não vai ser exatamente, mas o Substance Painter você pode conseguir aí versões gratuitas dele, tá, de estudante, ou você vai partir para outros programas gratuitos, tá bom? Então vamos começar aqui. No Substance Painter eu utilizo a versão 2022, como eu falei para vocês, ela é bem parecida com a versões recentes. Você vem aqui em File, em New, vamos começar um novo projeto, não precisa marcar nada disso, a gente só apenas vai selecionar aqui a resolução do nosso documento, né? Do que a gente vai trabalhar é aqui no Substance Painter. Ele é um programa meio pesadinho, então você pode colocar resoluções menores, mas se você quiser a qualidade, pode ir em 1K a 2K, tá? Depois é necessário você pesquisar um pouquinho mais sobre otimização e resolução, tá? Não é um vídeo exatamente para isso. Vamos aqui em File, vamos em Select, vamos abrir aqui o FBX Low Poly, tá? Da nossa caixa d'água, eu salvei aqui na área de trabalho, então tem aqui a caixa d'água Low Poly, vamos clicar aqui em abrir e dar um OK. Ele vai aqui abrir a nossa caixa d'água no Substance Painter. Então tá aqui a nossa caixa d'água, que é a UVMap, aqui é o modelo 3D. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó, a viewport da UVMap, tá? Que a gente vai focar mais aqui. Vocês podem verificar, tá aqui o modelo Low Poly, bem com falta de definição. Como que a gente vai fazer o bake? A gente vem aqui em Texture Settings, tá? Vem aqui
embaixo em Bake Mesh Maps, clicou aqui, ó, vamos mexer em algumas coisinhas aqui, Output Size, tá? Esse aqui é a resolução das texturas, né, dos mapas que a gente vai fazer o Bake, né, que é os Mesh Maps que eles chamam aqui, tá? Então ele vai fazer um Bake de normal, World Space Normal, ID, Ambient Occlusion, Curvatura e Position Thickness, já expliquei para vocês aí no canal em outros projetos, mas vou dar uma breve explicação para vocês depois de fazer o Bake. Normalmente para objetos como essa caixa d'água, eles ficam longe, você pode usar resoluções menores, tá? Como 512, 1024 ou 2048. Como é um objeto que eu estou ensinando a vocês aqui, eu quero fazer ele com uma resolução legal, então eu vou fazer 2K, tá? Mas você pode otimizar esse objeto fazendo resoluções menores, ou até você pode texturizar ele aqui em 2K e na sua Game Engine você fazer uma compactação de texturas para outras resoluções, tá bom? Vamos fazer aqui em 2K então, e beleza. Agora o que a gente precisa fazer aqui? Vamos aqui, ó, ele pede um High Definition Mesh, então aqui que a gente vai colocar a mesh de mais resolução. Então clicamos aqui em abrir e tá aqui, beleza? Tem algumas funções que eu tô devendo para vocês ensinar, tá? Eu vou ensinar em um vídeo específico de Substance Painter, ainda vai demorar, não sei quando vai sair no canal, ainda mais com essa gripe e tosse que eu tô, mas um dia eu vou ensinar para vocês, mas vocês não impedem de vocês pesquisar ou perguntar aí para um chat GPT da vida que ele vai te ajudar, tá bom? Então o anti-aliasing aqui é para não ter serrilhado, tá? Tipo, o normal ele ficar meio serrilhado, o Ambient Occlusion ficar meio serrilhadinho, sabe? Você pode colocar aqui em 2x2, 4x4, vai depender da qualidade que você quer ir do seu computador. Eu normalmente coloco 4x4 ou até 8x8, tá? Não tem problema em objetos pequenos, tá bom? Aqui você não precisa mexer em nada e só clicar aqui em Bake Caixa Água. Então ele tá aqui fazendo o Bake, tá? Então ele tá pegando o objeto WAG e tá fazendo um espelhamento, né? Extraindo as informações WAG para o objeto low, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai se comportar. Beleza, vamos verificar aqui se ocorreu tudo bem com o nosso Bake. Você pode ver aqui, ó, que já tem uma informação WAG Poly no nosso modelo low poly, como vocês podem verificar. Deixa eu ativar aqui o wireframe, que vocês vão conseguir verificar e entender, né? Para quem é para iniciante, esse vídeo é bem para iniciantes mesmo, tá bem explicadinho. Tá? Esse aqui é o nosso modelo low poly, ele não é a versão final, né, otimizada ainda. A gente vai otimizar muito mais isso aqui ainda, manualmente, tá? Mas você pode verificar que ele é a versão low poly. Você pode ver aqui, ó, que já tem alguma definição diferente para a quantidade de vértices, né? Vamos ver aqui, ó, no normal, cadê? Normal WAG Map, ó, você pode ver aqui, ó, que ele espelhou, né? Fez o cozimento da versão WAG Poly, daquelas informações de normal map do WAG Poly, ó, para a versão low poly, ó. Você pode verificar que as bordas estão mais definidas aqui no normal map. Isso aqui é graças ao WAG Poly, né? Que a gente faz o cozimento, ó. Você pode verificar que aqui também ocorre a mesma coisa, aqui também ocorre a mesma coisa, né? Perfeito. Dá para fazer melhor, dá, né? Mas isso aqui é a base, você vai precisar estudar e praticar, tá? Nada vem de mão beijada, assim, nada você vai aprender de um dia pra noite. Eu tô ensinando para vocês meio que a teoria, tá? Isso aqui, ó, ficou, essa sombrinha aqui deve ser por causa desse motivo aqui, ó, tá? Você pode verificar aqui, ó, que eu não coloquei aqui um Mark Sharp, por exemplo, ó, para ficar bem definidinho, ou talvez aqui nas configurações, ó, colocar podemos colocar aqui um modificador chamado Normal Smooth by Angles, tá? Que ele vai fazer meio que automático, né? Isso aqui ele ajuda você fazer um bakezinho aqui mais limpo, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, que depois dá muito trabalho, mas só para vocês entenderem. Beleza, fizemos aqui o bake, vamos verificar aqui os mapas que ele fez o bake. Então ele fez o bake aqui, ó, no Mesh Maps, tá? A gente fez aqui o Ambient Occlusion, ó, você pode ver que é esse sombreamento, né? Deixa eu ativar o wireframe. É esse sombreamento aqui que ele dá no objeto, tá? Muito legal esse mapa, tá? Você pode ver que ele faz esse sombreamento aqui assim, fica bem legal. E também fez aqui o Curvature, né? O Curvature é para identificar o que é quina, o que é cavidade, tá? E é bem legal também para fazer alguns desgastes específicos, tá? Então ele faz isso aqui, faz o thickness e faz alguns outros aí que tem algumas funções que eu vou ensinar para vocês no vídeo específico de Substance Painter. Fechou, voltamos aqui pro material, tá? Que é a combinação disso tudo. Vamos fechar esse menuzinho aqui e tá aqui a nossa caixa d'água low poly com esse bake, né? Você pode verificar aqui que ficou umas sombrinhas aqui. Esse aqui podemos dizer que é meio que um artefato, entre aspas, tá? Como o WAG tem mais resolução redonda, né? E o low poly tem menos resolução, você pode ver que ficou essa demarcação. Então por isso que é ideal fazer o objeto, o bake com o objeto low poly quase muito bem parecido com a versão low poly, porque depois a gente faz a otimização manual. Eu vou mostrar para vocês, tá? Sem você, tipo, zoar o bake, entendeu? A gente vai tirar polígonos desse modelo sem zoar o bake ou zoar o VMAP. Então tá aqui que a gente vai começar. Vamos vir aqui em materiais inteligentes, tá? Já expliquei para vocês no canal. Vamos descer aqui embaixo, a gente tem aqui alguns estilos de materiais, como pano, couro, plástico, metal e etc. A gente vai utilizar um plástico, né? Vamos ver aqui os materiais inteligentes plástico que a gente tem. Então pode verificar aqui que tem um plástico meio zoado, né? Meio riscado. Se a gente
clicar e arrastar aqui e jogar no nosso objeto, você pode ver que ele é um plástico que tem bastante riscos, né? É um plástico mais velho, com desgaste. Seria legal até a gente utilizar essa versão, mas a gente tem outros aqui também, ó. Tem um plástico um pouquinho mais diferente, né? Mais grosso. Tem um plástico mais soft aqui também, ó. Se você quiser um plástico mais liso, uma caixa d'água mais nova, você pode estar utilizando aqui outros plásticos, tá? Vamos ver como é que funciona esse aqui, ó. Esse aqui ele se comporta um pouquinho diferente, já fica como se fosse uma caixa d'água mais nova. Vamos utilizar ele, vamos excluir esse layer aqui então. Vamos abrir a pastinha desse material. Aqui o plástico base é onde tem a cor base dele. Vamos colocar um azulzinho aqui mais caixa d'água, ó. Algo mais assim, algo um pouquinho mais escuro, ó. Bacana, já fica um pouquinho mais bonito, já fica como se fosse uma caixa d'água um pouquinho mais nova, né? Meio que sem desgaste. E a gente pode estar criando aqui um novo layer, tá? Esse é um layer cheio, vamos tirar aqui da pastinha, ó. Deixa ele aqui fora assim. Então ele vai pegar todo o objeto aqui. A gente pode colocar um Black Mask nele ou usar máscaras inteligentes, tá? Clicando aqui em máscaras inteligentes, tem várias máscaras inteligentes que também utiliza o Bake ali, usa informações de curvatura em ambiente occlusion para estar gerando esses desgastes. Aí a gente pode mexer aqui, ó, nesse layer, tá? Clica nesse quadradinho aqui, ou bolinha se for a versão mais nova, tá? E pode dar uma cor aqui, ó, para ele mais escuro, assim, ó, para parecer mais terra, colocar um azulzinho assim, ó, para parecer um desgaste mais natural, diminuir um pouquinho aqui a opacidade para combinar melhor, tirar o roughness aqui, ó, para não ter brilho, como se fosse um desgaste real. Ó, olha só como combina e fica mais legalzinho, né? Então, eu curti assim. Agora, o que a gente pode fazer para colocar aqui um logo nessa caixa d'água, tá? A gente pode colocar um logo criando um layer vazio e baixar o PNG do logo da Tigre e fazer uma projeção, ou a gente pode criar aqui um fill layer novo, botão direito nesse fill layer, colocar uma máscara preta nele, vem aqui na funções de pincéis, tá? E vim aqui um pouquinho mais para baixo, né? Na minha versão aqui ela tem um pincel que é texto, a gente pode escrever o que a gente quiser, tá? Na verdade, desculpa, não é na pincel, é aqui nos alfas, tá? Tem um alfa aqui, ó. Vamos descer, tem pressa, tá? Vamos descer aqui, ó, né? Que é a função de texto que a gente consegue aqui, ó, né? Que é esse texto, por exemplo, vamos aumentar aqui o tamanho, ó. Ele gera substância. Você pode vir aqui embaixo na configuração desse alfa e tá aqui o text de texto. Pode colocar aqui tigre, pode colocar onça, tá? Como é uma brincadeirinha que eu fiz aí, ó, pode colocar onça aqui. Vamos deixar bem grandão assim, ó, e deixar a onça como se fosse a marca da caixa d'água. Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, pegar alguma textura, tá? Pronta que você já deve ter aqui, ó. Por exemplo, eu fiz no Photoshop essa aqui, ó, essa onça, porque eu queria utilizar uma fonte específica que não tinha aqui no Substance. Então eu fiz aqui, ó. Vamos ver o que dá pra gente fazer com essa aqui, ó, com essa onça, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos excluir esse layer de volta, tá? Esse aqui é um tutorial para ensinar mais ou menos um pouquinho para vocês da ferramenta, tá? Não é especificamente para criar uma caixa d'água, podemos bem assim dizer, tá? Vamos dar um delete nisso aqui, vamos criar aqui um layer agora comum, tá? Sem ser fill layer. Vamos usar aqui a ferramenta de projeção. Vamos vir aqui onde a gente quer mais ou menos colocar essa projeção. Vamos vir aqui embaixo, tá vendo o base color aqui da projeção? Arrasta a sua imagem PNG para cá e vai ficar aqui para você fazer a projeção, tá? Vamos colocar mais ou menos aqui, ó, deixar bem grandão assim, ó, só apertar S e clicar com o botão direito do mouse e arrastar que você consegue modificar o tamanho, tá? Vou deixar mais ou menos bem aqui. E aqui dá pra gente pintar já com algumas funções pré-definidas. Desativa metal, desativa roughness, desativa normal e desativa rage. Por quê? Porque a gente quer que não precisa ter essas informações, tá? Ele vai herdar as informações do layer de baixo. Vamos pintar aqui agora. Tô tudo aqui, ó, você pode verificar agora aqui, ó, que tem aqui onça, tá? A caixa d'água marcada onça. Vamos diminuir um pouquinho aqui a opacidade para misturar melhor. Uma projeção bem legalzinha até, tá? Dá pra você colocar novas sujeiras aqui, é só colocar fill layers e black mask. Vamos colocar essa aqui, ó, que dá uma sujeira mais aqui embaixo, ó. E vir aqui nas funções desse fill layer e modificar aqui a cor, ó. Colocar uma cor de terra, talvez assim, ó. Tá? Vamos colocar uma cor mais de terra aqui, ó. De sujeira, né? Ou até um verde mais lodo, ó que legal, né? E modificar aqui para não ter tanto brilho, ó. Aumenta o roughness pro branco para ele não refletir tanta luz, para criar esse contraste, tá? E aqui que a gente pode fazer aqui, ó, vir no Weight, lá embaixo, e aumentar um pouquinho, ó, para ele ficar com função de weight, com o normal map, sabe? Para dar esse desgaste mais em 3D mesmo e diminuir um pouquinho a opacidade aqui, ó, para combinar melhor, ó, para encaixar, né, as texturas aí, ó, que bacana que ficou, tá? Pode ver que ficou bem legal. Se a gente vir aqui e colocar aqui uns prós-processamentos, tá? E colocar aqui, ó, em axis para ter umas cores mais reais, mais realistas, uma cor mais bem definida. Colocar um vignette aqui, ó, para ficar umas bordinhas aqui, um glare para dar um pequeno bloom, tá? Muda aqui para bloom, né? O Tone Mapping dá para aumentar um pouquinho a espessura aqui, ó, tem que ativar, né? Deixa eu aumentar aqui e vim aqui aumentar um pouquinho a espessura aqui do nosso mundo 3D. Olha só que bacana, que caixa d'água mais linda que a gente tem aqui. Dá pra até a gente mudar aqui, ó, o nosso environment, né? Vamos colocar aqui esse aqui, ó, pra parecer mais uma cidade, ó. É rugoso, não reflete tanta luz assim. A gente vai corrigir isso aí agora, tá? Pra corrigir isso aí é bem simples, quer ver? Vamos vir aqui, ó, vamos voltar aqui, sai daqui.
tá? Vem aqui no Plastic principal, base Plastic, vamos mexer aqui no Rogue Nez, ó, deixar o Rogue Nez um pouquinho mais pro branco para ele ficar mais opaco, ó, né? Vai ficar mais realista ainda. Deixa eu modificar aqui esse Environment Map porque eu não curti ele, ó, assim acho que ficou mais clarinho para vocês conseguirem ver. Vamos deixar no panorama mesmo, eu acho que combina legal. Olha só que game asset maneiro que a gente tá criando, tá? E beleza, né? Acho que é mais ou menos isso aqui que a gente precisa. É uma outra coisinha que dá para você fazer, ó, vem aqui no layer onça que a gente pintou, usar a ferramenta borracha aqui e vir aqui nos pincéis. Tem vários pincéis aqui, ó, tem esse Cement que é um desgastinho bem suave, você pode aumentar o tamanho dele e fazer esses desgastes aqui, ó, pintando, ó. Vamos colocar aqui, ó, para deixar ele mais desgatado, para combinar mais, né, a cor onça com a cor azul de baixo, tá? Tem esse desgaste aqui que é mais definido, ó. É como se fosse um desgaste na letra que dá pra gente ir criando, tá? É pra se divertir mesmo, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ele faz um desgaste bem mais profundo, como se realmente estivesse apagando a letra, a tinta ali e tal. Né? Dá pra fazer esses desgastes assim, ó. Né? Fica bem legal, claro. Tem que fazer uma forma mais consciente, mais pintando, tá? Eu tô fazendo mais pra ensinar vocês, mas olha só que bonito que tá nosso game asset. Isso aqui no joguinho já fica bem bonito, tá? É bem legalzinho isso aqui. Bom, agora pra gente exportar essa textura pra Game Engine, você vem aqui em File, vem aqui em Export Texture, vem aqui, ó, no material caixa d'água e você vai mudar isso aqui. O que que tem aqui? Esse padrãozinho que a gente abriu, que é o Substance Painter, ele vai exportar as texturas aqui que a gente criou. É de uma forma que vai ter o Base Color, um Metallic, um Rogue Nez, um Normal Map, um Rig Map, um Normal Direct e um Mixed em ambiente ocluso, tá? Que é um mapa de ambiente ocluso. Isso tudo você consegue configurar nos materiais das suas Game Engines ou no Blender, tá? Esse aqui ele utiliza algum PBR mais comum, mas você pode mudar aqui, ó, clicando aqui, e no Substance Painter ele vem algumas pré-definições prontas aqui para você conseguir exportar para diversos programas já meio que pronto. Por exemplo, para Unity, tem aqui, ó, Unity Metallic Render Pipeline, tá? Esse aqui é o RP padrãozinho, né? Que ele vai exportar ali um Base Color, um Metallic Smooth, um Normal Map e um Emission, caso tenha, né? E aqui, por exemplo, dá para exportar para Unreal também, ó, utilizando aqui o Package, né? Que ele tem aqui um Base Color, tem um Metallic, tem um Normal, tem um Emissive, né? Para exportar aqui para Unity o HDRP também, né? Que é um pouquinho mais complexo lá na Unity. Eu tenho aqui um que eu fiz, é o RP, que eu exporto ali para o RP, né? Que é o Albedo Transparency, o Rogue, o Metallic Smooth, né? O Normal, o Emission e o Ambient Occlusion, tá? Que ele não tem aqui na versão padrão de exportação para Unity, e é só você exportar, tá? Normalmente eu utilizo mais para Unity, eu vou exportar aqui então usando a versãozinha URP que eu fiz. Você pode utilizar aqui a versão Unity Universal Render Pipeline Metallic ou Specular, tá? Vamos usar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Vamos voltar aqui para Global Settings, você vai lá, cria uma pastinha, né, dos seus assets, aí eu vou criar aqui caixa, né, e vou criar aqui uma pasta Texture, vamos clicar novo pasta Texture, Textures, e vou importar aqui dentro, tá? Selecionar essa pasta e vou clicar aqui em Export, ele vai exportar lá as texturas. Voltamos aqui pro Blender, vamos vir aqui em Shading e tá aqui o nosso material. Agora a gente vai lá onde a gente salvou as texturas, tá? Foi aqui na área de trabalho na pasta caixa. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse Base Color aqui, tá? Que o Blender ele não tem aquelas outras mapas aqui, que é o mapa de Metallic Smooth, tá? Por quê? Porque esse aqui é específico da pipeline de render da Unity, mas a gente não vai utilizar nada aqui no Blender. A não ser que você queira fazer um render, aí você exporta lá na pipeline PBR comum para você colocar aqui, ó, linkar os mapas certinho, tá? Vamos colocar aqui só no Base Color por enquanto. Olha só que legal que a gente tem aqui. Vou deixar configurado aqui manualmente, tá? Esse Rogue Nez, ele não tem um mapa lá. Esse aqui é só pra gente fazer a otimização agora, ó. Vamos colocar aqui no botão de Z e vem material preview, só pra gente ter um preview aqui. Botão direito, clica no objeto, aí que seleciona o objeto, aperta o Tab, vai pro modo editável. Agora a gente vai fazer a otimização. Então tá, uma regra básica para fazer essa otimização: a gente não pode tirar as linhas, tem o corte de UV. Se você tirar essa linha aqui, por exemplo, dar um botão direito nela em um dissolve, vai zoar a tua textura, tá? Você sempre tem que tirar as linhas que estão em volta, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos começar a fazer a otimização agora desse modelo. Vocês vão ver como vai ficar bem levezinho. Coloca o seu mouse em cima dessa parte de baixo, aperta L, tá? Ele vai selecionar somente essa ilha aqui de baixo, né, de objeto. Dá um Shift H somente para ela ficar visível e vamos começar a fazer essa otimização. Então vamos lá. Pula essa linha aqui do corte de UV, dá um duplo clique aqui. Se você viu o vídeo de configurações, lá você vai saber que dá para selecionar essa linha aqui com duplo clique. Pula esse aqui e seleciona, ó. Pula esse aqui e seleciona. Pula esse aqui e seleciona. Pula esse, seleciona e vai selecionando até chegar no outro lado, tá? Esse aqui só é possível fazer fácil assim porque a gente usou um Subdivision Surface e um modelo com número pares de polígonos, tá? Então fica bem facinho de a gente fazer a modificação aqui manual sem zoar a textura. Porque se a gente usar o plug Decimate, ele vai dar uma zoadinha na textura, tá? Então selecionou, você pode ver que deu perfeito aqui e pula esse perfeito, tá? Então, vamos dar um botão direito, dar um dissolve. Olha só como a gente já otimizou esse objeto, tá? Agora
agora aqui tem várias linhas aqui que não estão servindo para nada. Vamos selecionar essa aqui, dar um dissolve. Aqui, ó, tem várias, ó. Vamos selecionar essa aqui e dar um dissolve, ó, sem tirar a base principal do objeto, dá um dissolve aqui, né? Você pode dar um dissolve aqui em cima também, dá um dissolve, ó, seleciona essa parte de baixo, dá um dissolve, seleciona essa outra parte de baixo, dá um dissolve aqui também, ó, né? Essa aqui de cima também dá para dar um dissolve para otimizar, ó. Essas linhas aqui dá para tirar praticamente todas, tá? Tanto que não abale o shape, né? A estrutura principal do modelo, dá um dissolve nessas três aqui também. Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, só deixa ali a principal mesmo, ó, dá um dissolve aqui, opa, dá um dissolve aqui, ó, dissolve. Essa aqui do meio faltou, dá um dissolve. Essas aqui também dá para dar um dissolve, tá? E aqui dá pra gente manter essa base aqui. Essa aqui dá para dar um dissolve também. Olha só que perfeição que ficou. Ficou bem otimizadinho essa parte aqui de baixo e a textura praticamente intacta, tá? Praticamente intacta aí. Agora o que a gente faz? Dá um Alt H para aparecer o restante. Vamos selecionar somente essa parte de baixo da tampa. Shift H somente para ela ficar visível e vamos fazer a otimização. Vamos tirar essas linhas aqui paralelas, tá? Vamos fazer aqui o mesmo esquema pulando um, né? Aqui dá para selecionar essa e essa aqui também que não serve de nada. Dá um dissolve. Opa, dissolve. Fizemos mais uma otimização. Agora a gente vai fazer aqui a mesma otimização que a gente fez lá, né? Vamos dar um Alt H só para aparecer tudo de volta aqui para a gente verificar aqui qual que a gente fez o dissolve, ó. Essa linha aqui. Então, dissolve para ficar pareado com a de baixo, tá? Seleciona, pula uma, seleciona, pula uma, seleciona e pula uma e assim vai, ó. Desculpe se esse vídeo ficou um pouquinho acelerado, essa parte aqui de texturização, é porque eu tô muito ruim de tosse mesmo, tá, gente? Então eu não vejo a hora de terminar esse vídeo pra mim tratar minha tosse aí, tá? Então desculpe se teve muito corte aí esse vídeo, se eu tossi muito, e se foi um pouco acelerado porque tá coçando muito a minha garganta, tá bem difícil. Botão direito, dá um dissolve aqui, ó, pode ver que otimizou também, olha só que bonitinho. Vindo de longe assim, ó, nem parece que é um modelo bem low poly, tá? Aí beleza, agora o que a gente precisa fazer, dá pra gente otimizar esses frisos aqui. Vamos selecionar todos eles, fechou. Dá um Shift H somente para ele ficar visível, vamos começar. Dá pra tirar essa linha aqui do meio já, ó. Vamos selecionar, ó, selecionamos todos, botão direito, dá um dissolve, otimizou. Essa linha aqui também não serve para nada, só serve para pesar o modelo, ó. Vamos tirar elas aqui, ó, fechou. Dá um dissolve. Agora aqui também, vamos fazer um, pular outro e tira, ó, dá um dissolve, tá? Você pode ver que não modifica nada da base do modelo. Vai pular uma, dissolve. Vai pular uma, dissolve e faz isso para todos os frisos, tá? É um trabalhinho extra, mas fica um modelinho redondinho, otimizado aí para você utilizar em seus jogos. E a otimização ela é importante, se não fica muito lagado, travado, perda de performance nos jogos de vocês, tá? Agora damos aqui um Alt H para aparecer tudo. Você pode verificar aqui que tá meio quadradão assim, ó. Vamos selecionar esses frisos aqui, ó. Selecionar eles novamente e vamos clicar aqui no modo de face, botão direito, dá um shade smooth neles, tá? Para eles não ficar isso aqui demonstrando, ó. Tava faltando um shade smooth, agora tem aqui o shade smooth, fechou, tá pronto aqui, tá otimizadinho o nosso objeto. Agora é só você importar na sua engine lá, tá? O modelo low poly apenas, o WAG você já pode excluir, né? Você vai importar na sua game engine, vai importar lá o mapa de normal pra gente ter os detalhes, né, de normal aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó, para ter esses detalhes aqui de normal e também para ter uma resolução legal e uma aparência de objeto pesado. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi aí a conclusão desse projetinho. Eu vou trazer outros vídeos desse estilo também. Espero que eu tenha melhorado dessa gripe, né? E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida pode comentar e entrar aí no nosso grupo do WhatsApp. O link deve estar na descrição. Compra o meu curso lá, Chique de Modelagem 3D para iniciantes. Lá eu ensino a fazer personagem e alguns assets mais simples para você estar aprendendo. E é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Conto com o seu like, conto com o seu comentário. Assista os meus novos vídeos, assista os vídeos anteriores. E é isso. Tamo junto. Um beijo. Valeu. Fui.